Muito bem, nós iniciamos então as atividades com o painel Agenda 2030, o painel dos bancos subnacionais de desenvolvimento. Para tanto, vamos aos nossos convidados. Josué Tanaka, pesquisador na London School of Economics, também Sherry Spiegel, que é chefe da divisão de análise e desenvolvimento de políticas no Gabinete de Financiamento para o Desenvolvimento do Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais, também Sébastien Treillet, diretor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais na França, e para moderar essa conversa, Sebastian Sommer, que é diretor do projeto Finanças Brasileiras Sustentáveis, Fibras, GIZ. Nós temos ainda cases do Sistema Nacional de Fomento com Sérgio Guzmão Suchodolski, que é presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e presidente da ABDE, e Leani Lemos, que é presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Com a palavra, então, seja muito bem-vindo, Sebastian Sommer. Bom dia. Muito obrigado e bom dia a todas e todos. Pediram para falar inglês. Acho que isso vai ajudar a todos, não só a mim. Então, sejam bem-vindos ao primeiro painel do dia sobre a implementação da Agenda 2030, o papel dos bancos subnacionais de desenvolvimento. Como já foi dito, meu nome é Sebastian e eu trabalho na GIZ. Eu sou diretor de um projeto de financiamento de projetos verdes aqui no Brasil, e é uma satisfação estar aqui, não apenas porque o tópico é muito atual, mas também se relaciona a uma parceria muito firme e próxima que a GIZ tem com a BDE para a implementação e inclusão de aspectos da sustentabilidade no trabalho dos bancos de fomento brasileiros. E estamos muito felizes com essa oportunidade. Infelizmente, eu não posso entrar nos detalhes, mas nós estamos ansiosos pelos resultados desse trabalho conjunto no contexto do nosso projeto. Como sabem, trilhões de investimentos são necessários para financiar a transição para uma economia sustentável. Somente as finanças públicas, o financiamento público, não é suficiente. Bancos nacionais de fomento têm um papel fundamental na mobilização de capital privado em larga escala. As ODS podem fornecer diretrizes para medir o sucesso dos bancos públicos com relação ao cumprimento de seu mandato de sustentabilidade. Portanto, é um prazer saber que esse tópico é tão importante na agenda internacional quanto na agenda do Brasil, e é um privilégio discutir com a BDE e outros membros ou parceiros esses instrumentos e a mudança da abordagem dos bancos de desenvolvimento públicos que selecionavam aí, que eram muito seletivos, né, para uma nova era onde os bancos de desenvolvimento sustentável serão também viabilizadores do mercado. Então, no próximo painel, nós tentamos combinar reflexões sobre boas práticas internacionais e casos práticos de experiências no Brasil. Então, nós temos um muito curto tempo, então eu pediria que todos os palestrantes se mantivessem aí no tempo designado. Eu vou exercer o meu poder de moderador para intervir. Então, eu fico muito feliz que todos os palestrantes já foram introduzidos pela moderadora e, portanto, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra a Josué Tanaka, que vai compartilhar suas experiências conosco. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade de me juntar a vocês hoje. E gostaria, então, de estender meu caloroso bom dia de Londres, embora esteja bem frio aqui. E para me aproximar aí do Brasil, estou tomando meu suco de maracujá, mas sem cachaça, eu asseguro a vocês. Então, pelo menos não a essa hora da manhã. Então, é muito bom estar com vocês, falando sobre o papel de bancos subnacionais no contexto da Agenda 2030. Então, dada o escopo do tópico, eu vou manter a minha breve intervenção a um aspecto particular da Agenda 2030, que é particularmente relevante para o papel e contribuição de bancos de fomento subnacionais. Então, o meu foco hoje será o financiamento climático
bem como o papel das cidades, pois isso está conectado com a maioria dos ODS e aspectos financeiros, econômicos e sociais. E também vou tentar descrever o papel dos bancos subnacionais de desenvolvimento. Na minha opinião, isso é particularmente relevante, porque estamos todos enfrentando um período muito desafiador e um período de muitos desafios e até obstáculos ao atingimento das ODS. E um desses desafios é não perder os avanços que nós alcançamos até hoje, dada a situação que enfrentamos. Fica claro no curto prazo que a maior prioridade é superar a pandemia. E fica claro também que após isso, vai ser necessário uma forte ênfase na recuperação, mas também é importante usarmos, e isso nós ouvimos em todas as expressões de recuperação verde, né, o Build Back Better, um futuro melhor, também há uma forte ênfase em tentar, neste movimento de recuperação, tentar posicionar os países e o mundo no caminho de uma transformação de longo prazo para chegarmos a um zero líquido, né, de acordo com os objetivos de sustentabilidade. Sebastião mencionou o financiamento necessário. Eu posso afogá-los em números, mas eu só vou tomar 3 exemplos. Energia, então, eletricidade, geração de eletricidade. Né, nós estamos trabalhando bastante nessa área nas últimas semanas, em estimativas anuais 1,5 trilhões de dólares por ano até 2030, 3/4 em economias em desenvolvimento e emergentes. Agora, com relação à eficiência energética em edifícios, uma grande parcela aí também de financiamento em economias em desenvolvimento. E infraestrutura sustentável urbana, estimativas de cerca de 1 trilhão de dólares por ano serão necessários. Então, nesse contexto, há 3 pontos que eu gostaria de destacar, e eu espero, moderador, que eu consiga me ater ao tempo, de forma a que você não tenha que exercer seus superpoderes de moderação. Então, primeiro, a questão do financiamento doméstico. Infelizmente, eu estou afastado do Brasil já há alguns anos, então a minha visão é mais uma visão global. Mas quando discutimos financiamento climático globalmente, isso tende a sempre, bom, tendemos a falar de fluxos transnacionais. E quando olhamos para o financiamento, o panorama de financiamento climático, nós vemos que a maior parte do financiamento climático está acontecendo no nível doméstico, onde bancos de desenvolvimento nacionais e subnacionais têm um importante papel. Nossas estimativas, cerca de 60% dos 230 bilhões, né, necessários até 2030, são domésticos. Então, esse é o primeiro ponto, é uma lógica de, ou melhor, o peso, né, que o financiamento doméstico tem aí nessa área. Outro ponto que precisa ser enfatizado é a questão do financiamento em moeda local, porque se examinarmos projetos climáticos, a maioria deles, se não todos, claro, há algumas exceções, né, com renováveis, né, mas a maior parte tem a ver com geração de moeda local. Então, a possibilidade de financiar em moeda local é uma característica muito importante e, naturalmente, muito importante aí no que diz respeito aos bancos nacionais de desenvolvimento, subnacionais, melhor. Então, esse comentário global local, né, com relação à arquitetura de financiamento e desenvolvimento internacional, então aqui é um ponto óbvio, mas precisa ser dito, é o papel dos bancos de desenvolvimento como com sua capacidade de intermediação entre o sistema multilateral e o sistema local. Então, com seu conhecimento de condições locais, né, suas relações locais, isso permite que os bancos subnacionais consigam aprimorar e expandir a profundidade aí e a qualidade do financiamento multilateral. Isso nos leva a enfatizar o papel das cidades e o papel das cidades em alcançar muitos dos
ODS. E esses bancos de desenvolvimento, em muitas dessas cidades, têm alguma vantagem específica. Eu tenho aqui, eu já discuti com o Sérgio do PDMG antes, e eu fiquei muito impressionado, porque em Minas, que tem mais de 800 municípios, eu ouvi, viu? Prestei atenção. Mas isso significa que alcançá-las é muito difícil de forma significativa, com base em relações reais e históricas, se não tem essa marca já, essa experiência. Então, nessa curta intervenção, eu tentei enfatizar esses 3 pontos. Há muitos outros, mas não vou querer que o Sebastian use seus superpoderes, então, obrigado pela atenção e posso responder perguntas, comentários que possam ter. E, mais importante, gostaria de desejá-los boa saúde, energia, porque, mais do que nunca, os bancos de fomento subnacionais estarão envolvidos nessa realidade global, e isso será muito importante para as finanças globais. Muito obrigado. Muito obrigado, Josué. Não só porque ficou no tempo, até menos. Então, nos passou um panorama muito interessante sobre os bancos de fomento subnacionais dentro da orquestra do financiamento global. Falando nisso, gostaria de utilizar esses 2 minutos para dar para outra pessoa, ou para você tocar aí esses instrumentos que posso ver na tela, quem sabe mais tarde. Por agora, muito obrigado, excelente. Agora vou passar para o nosso especialista, Sharon Spiegel. Talvez ela possa falar um pouco mais sobre as oportunidades e elos, links, utilizando os SDGs, os ODS, desculpem, e dentro da agenda de Addis Abeba. Muito obrigada. Também tem um estúdio aqui, tá, do meu filho. Quem sabe a gente eu possa ir para lá e a gente pode ter uma orquestra de verdade. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Vou começar dando um passo atrás do que o Sebastião já falou. Junto com a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em 2015, tivemos uma agenda de ação de Addis Abeba para o financiamento dos ODS. Então, primeiro, tivemos que ter um consenso ligado aos ODS, aos ODMs que eram daquela época. Então, havia muitos pontos, e um deles era trazer o lado ambiental dos ODMs. O outro ponto na agenda era tecnologia. E há 7 áreas de ação que são cobertas: mobilização de recursos humanos, questões sistêmicas, tecnologia e outros. Então, são muitas questões, e financiamento não é apenas dinheiro. E vai além das agendas de financiamento na área apenas monetária. Bom, em 2002, a ideia era que os países pudessem fortalecer os seus ambientes facilitadores. E aprendemos que
Isso sim seria um pré-requisito, mas não seria suficiente, especialmente em tantas dessas áreas, na área de financiamento ao clima, ao meio ambiente, e o dinheiro às vezes não veio, mesmo quando os países fortaleceram seus ambientes favorecedores. Então, percebemos que precisávamos pensar nesse espaço entre o gasto fiscal e o financiamento, pensando dentro desse arcabouço de financiamento e trazê-lo para os ODS. Outra parte também muito importante era a questão do nível subnacional, em particular com relação ao investimento à infraestrutura, pensar em como isso não é apenas nacional, e é também subnacional. Então, vou falar rapidamente sobre oportunidades e desafios. Acabamos de publicar juntamente com os nossos parceiros, uma grande publicação dentro dessas 7 áreas que mencionei anteriormente. E a conclusão foi que, por causa da Covid, aumentamos muito o risco de termos essa década perdida para o desenvolvimento. Temos muitas questões em muitas áreas do mundo com dívida, problemas de acesso ao financiamento, ao dinheiro caro, acesso a vacinas, a necessidade de ações com relação à mídia e alguns dos problemas financeiros que todos estamos enfrentando no momento. Então, precisamos sim pensar também nos sistemas a longo prazo. Alguns países vão encontrar muitas dificuldades em achar financiamentos, em terem acesso. Então, a questão é como vamos superar isso, esses desafios. E é isso que o nosso relatório analisa esse ano. Não vou entrar sobre os principais papéis dos bancos de fomento, vocês conhecem melhor do que eu, inclusão, etc., etc., pequenas e médias empresas, mas vou falar sobre 2 questões que apareceram na discussão internacional e alguns dos desafios que eu acompanho, incluindo aqueles relacionados aos ODS. Primeiro, a sustentabilidade. A questão aqui, tomar emprestado não é um problema, mas pode levar a investimento e a crescimento, e deve também melhorar a sustentabilidade no longo prazo. O problema é que os governos têm aquilo que chamamos de declarações ou de renda, e geralmente são encarados no curto prazo. Então, na análise de sustentabilidade de dívidas, eles não incorporam para onde que o dinheiro está indo. Então, o investimento que vai para a infraestrutura é penalizado da mesma forma que qualquer outro. E uma das recomendações do nosso relatório é que pensar em financiamentos que sejam de muito longo prazo, tipo 50 anos. E o outro ponto é como os bancos de fomento devem ter um balanço que seja sustentável. Então, por conta disso, que eles criem um momento para alavancar essas declarações e esses balanços. Então, trabalhando também junto com o setor privado para que possa também ser alavancado. O outro ponto é
a utilização de instrumentos apropriados. Se estamos pensando em sustentabilidade financeira, precisamos pensar também, especialmente na área de tecnologia e inovação, seria compartilhar todos os lados da moeda. Então, instrumentos de equity, assim, todos ficarão sustentáveis financeiramente. Então, passo agora para 2 desafios, né, para não ultrapassar meu tempo. Um desafio é a gestão de risco. Eu não vou voltar a isso, mas há algumas questões sobre como medir o que significa para um banco de desenvolvimento. Os padrões, as normas da Basileia, por exemplo, são voltadas para bancos comerciais, então que não têm os mesmos passivos que bancos de desenvolvimento. Então, tem que ser a mesma norma em termos de gestão de risco e também a questão dos ODS. Então, uma das maiores discussões que está ocorrendo é como medir impacto. Quando falamos de investimento de impacto, na minha concepção, os bancos de desenvolvimento são os investidores de impacto principais. Então, investimentos para impacto e também, na maioria dos casos, dependendo da estrutura de financiamento, é preciso pensar na questão da sustentabilidade financeira. Então, para estes, então, como medir e pensar e reportar o impacto? Então, há 2 questões. Eu tenho 2 minutos. Então, há 2 questões que na discussão global em termos de impacto. Uma das questões é como riscos de sustentabilidade impactam o lado financeiro. Então, é aí que a discussão climática tem ocorrido. Como que o risco climático impacta retornos financeiros e como divulgar isso de forma que os investidores entendam. Isso é muito importante para entender a sustentabilidade financeira e avaliar esses riscos. O outro lado, que é ainda mais difícil, é como o investimento impacta os aspectos de sustentabilidade e outros das ODS. Então, isso tem a ver com externalidades positivas e externalidades negativas. Então, as positivas significam desenvolver a sustentabilidade do desenvolvimento e negativo é a questão das emissões de carbono. Então, nessa discussão, há muita discussão em torno de marcos de relatoria e métricas para acompanhar e medir o impacto, e nós já avançamos bastante no espaço climático, né, porque está na primeira categoria. O clima impacta o retorno financeiro, e é por isso que o clima está tão avançado, porque todo mundo que está preocupado em medir o impacto climático está também ligado na questão dos retornos financeiros. Então, com relação a medir e a mensuração do impacto, mas há muitos esforços nessa área. Então, na ONU, nós trabalhamos com o Global Investors for Sustainable Development, que está empenhado na construção dessas métricas e tentando reunir vários grupos que estão trabalhando nisso. E a questão final é como estes diferem, né, do setor público. Então, eu sei que são questões que terão que ser respondidas para que possamos fazer uma conexão entre o trabalho dos bancos de desenvolvimento em apoio às ODS. Então, eu só queria falar da nossa recomendação e da importância de uma rede de bancos de desenvolvimento, não apenas pensando como os bancos multilaterais podem aprender com os nacionais e subnacionais, mas também como nós podemos desenvolver capacidade, compartilhar lições aprendidas. E acho que acabei agora bem a tempo. Muito obrigado, Jari, por sua excelente apresentação, que complementou muito bem a primeira, com o contexto histórico e por que nós estamos discutindo isso. Nós estamos falando de financiamento sustentável e ODS, não é porque seja um fim em si mesmo, mas sim um meio para atingir alguma coisa, um produto de desenvolvimento no final. Obrigado por nos lembrar também dos importantes desafios que enfrentamos, inclusive gestão de risco,
medição de impacto, etc. E você também mencionou algumas ideias muito interessantes sobre instrumentos financeiros que podem ser utilizados também por bancos subnacionais, né, instrumentos de equity. E será interessante ouvir dos próximos convidados, né, se já estão utilizando tais instrumentos aí, no caso do Brasil. Então, para finalizar os nossos contribuições internacionais, eu gostaria de pedir a Sebastião Treyer, eu espero ter pronunciado corretamente o sobrenome. Não quero criar confusão entre todos os Sebastians, né? Ele é diretor executivo do think tank francês IDDRI. E nós estamos ansiosos por ouvir sua contribuição. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Vou falar em inglês, porque o meu português é muito limitado. É uma honra compartilhar essa sessão com meus colegas. Então eu e meus colegas estamos estudando o alinhamento com 2030. E eu falo em alinhamento para dizer que a ideia é que precisamos de trilhões para implementar a Agenda 2030. E existem trilhões flutuando ao redor do planeta e nós precisamos trazer isso em alinhamento. E nós estamos tendo uma discussão com relação ao deslocamento de trilhões e alinhamento com o Acordo de Paris. Parece um pouco complicado, né? Alinhar com 17 objetivos, mas é algo que já está acontecendo e é isso que eu queria discutir, que essa reorientação de fluxos financeiros em alinhamento com a natureza transformadora do 2030, há fatores inovadores à disposição para fazer isso. Principalmente os bancos de desenvolvimento estão fazendo várias explorações nesse sentido. O segundo ponto muito importante, esse alinhamento com 17 objetivos é, naturalmente, específico ao contextos nacionais e locais. O caminho de transformação para chegar aos objetivos de 2030 e 2050 dependerão de especificidades históricas, geográficas e políticas para vermos como conectar esses objetivos sociais, econômicos e ambientais e trazer isso em alinhamento. E é por isso que os bancos de desenvolvimento nacionais e subnacionais têm um papel muito importante a desempenhar, que é algo que nós estamos estudando, e para induzir a transformação nos territórios e fazer isso acontecer, eles podem fazer isso, eles estão em posição ideal, mas também precisam se alinhar com a Agenda 2030. Então, nós estamos estudando esse alinhamento na prática para os bancos de desenvolvimento. Tenham em mente que a PNUD e o OECD têm outro grupo que vem publicando muitas coisas interessantes com relação ao alinhamento de investimentos do setor privado com a Agenda 2030. Então, temos isso em comum com eles. Então, primeiro ponto, nós já temos aí, dentre essa variedade de bancos subnacionais e nacionais, já há muitas práticas com as quais podemos aprender num processo mútuo de aprendizado. Então, temos a estratégia geral do banco, né, com a visão aí de alinhamento e ciclos de projeto, avaliação de projetos, avaliação que Shari acaba de mencionar, né, que é um ponto muito importante, a preparação de projetos, seleção. Então, vocês têm a capacidade de determinar que projeto está alinhado, né, e ex ante ou ex post, e também com relação ao pipeline de projetos, definindo estratégias setoriais no nível do banco, né, nos diferentes setores, como turismo, agricultura, etc. E engajamento com uma diversidade de atores, que é uma ideia muito importante. Os bancos podem ir além de seu papel tradicional, os nacionais e subnacionais, apoiando transformações estruturais na construção de sociedades sustentáveis, eles estão mais
próximos das especificidades locais e podem desempenhar um papel estratégico na canalização de recursos para as comunidades locais. E eu vou terminar com isso, porque pelo menos aí temos aí 3 desafios ou áreas, né, onde precisamos discutir de forma muito convergente com os meus predecessores. Então, os bancos subnacionais de desenvolvimento estão muito próximos do nível territorial, mas enfrentam desafios institucionais se quiserem realmente implementar e alinhar com a Agenda 2030, também numa abordagem ecossistêmica, que é muito importante. Como fazer isso? O primeiro ponto. Há pontos fracos em mercados, a moeda local também é uma questão. Já falamos isso sobre o papel das MDBs nessas oportunidades de investimento, ajudando a achar novos parceiros, mais capacidade e tentando, então, formar o fluxo de investimentos, bem com o desenvolvimento de mercados de capitais locais. O segundo ponto e desafio é que os bancos subnacionais de fomento também podem ajudar nessas prioridades, investindo em setores não tradicionais e mais problemáticos, mas para isso precisam de apoio político e dos governos. Claro, também dos acionistas, mas de outros players, como outros doadores, ONGs, outras agências, instituições de pesquisa internacionais, e tudo isso porque tudo isso irá requerer muito conhecimento, a geração de muito conhecimento, então precisamos sim desse apoio para as agendas sustentáveis. O último ponto leva também à conclusão da Shari. Precisamos de um sistema. Então, quais são os links que precisamos construir? Já falei sobre alguns, e um ponto que é crucial nesses links entre os diferentes níveis é a questão de se ter uma visão nacional que ajuda a articular ou fazer esses links entre os níveis. Com isso, quero dizer que precisamos ter políticas que sejam claramente ligadas aos ODS. Isso é muito importante para os INFFs, integrar todos esses arcabouços nacionais com os internacionais, e essas são as bases para esse relacionamento entre os bancos nacionais e subnacionais com os parceiros globais. Então, precisamos de todos, as ONGs, a sociedade civil, os bancos, todos precisamos estar engajados nesse sistema total ou geral, ajudando nos fluxos dos projetos. Mais uma vez, com essa questão do sistema, quais seriam as regulações financeiras que nos ajudariam a tomar os riscos necessários sem infringir a regulação? Então, eu acho que a Shari também mencionou isso, ela é muito mais especialista nessa área, mas as regulações da Basileia, as especificidades de tudo isso. E temos todas essas especificidades com relação aos bancos nacionais de desenvolvimento. Então, acho que é muito útil que essa conversa esteja acontecendo sobre a prática dos bancos nacionais de desenvolvimento e como eles podem se alinhar à
Agenda 2030 é muito importante. E eu gostaria de agradecer ao Sérgio Guzmão por essa reunião, e ele fala com todos nós, com todos os níveis, então são todas as escalas, e esse fórum é de extrema importância para tudo isso. Muito obrigada. Obrigado, Sebastian. Muito bom, você facilita tudo para mim, tanto no tempo quanto a questão do conteúdo. Extremamente importante, muito complementar a tudo que já foi dito. Obrigado por nos lembrar da importância de movimentarmos esses trilhões, e tudo pode ser usado, e como podem ser usados dentro desse sistema maior, e como podem ser impulsionados pelos bancos de fomento subnacionais. Já incluindo o engajamento, construindo esse fluxo, e teve muito a ver com o que falei na minha apresentação inicial, utilizando esse posicionamento ideal como instituição e abrindo novos mercados. Muito obrigado também pelos desafios que você apresentou. E agora, os nossos próximos participantes desse painel poderão também falar. Então, muito importante ter essa ligação e essa linguagem comum entre os parceiros nacionais e internacionais. E os ODS podem ser usados como uma orientação no tema desse painel, sim. Agora, vamos falar sobre a aplicação de experiências práticas de 2 bancos subnacionais no Brasil, e também 2 exemplos, bons exemplos, que já utilizaram, de bancos que já utilizaram os ODS como orientação. Então, vou passar para a Leane Lemos, que é presidente do Banco do Extremo Sul, Banco de Fomento do Extremo Sul, e você tem a palavra. Obrigada, Sebastião. Obrigada, Sérgio Abedé, pelo convite de participar nesse fórum, e também aos que me antecederam, Josué, a Chéri e o Sebastião, pelos ótimos insights. Como você falou, Sebastião, soma. O BRDE é um banco, é o maior banco de desenvolvimento do Brasil. A gente atua em 3 estados e 1.087 municípios, então a gente somos controlados por 3 estados, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e temos 60 anos. E durante esse período que se construiu e se deu apoio a muitos projetos, obviamente grandes projetos, mas obviamente nesse momento de pandemia também tem tido um papel muito importante na mitigação dos efeitos da Covid-19. E nos últimos anos fez um turn, né? A gente fez uma mudança aí nos últimos 5, 6 anos, primeiro em deixar de ser um simples repassador de recursos do grande banco, né, o BNDES, que é o grande Banco de Desenvolvimento Nacional, e que acabou sendo muito importante aí para a consolidação do sistema, mas obviamente a ideia da sustentabilidade no longo prazo, de autonomia, é muito importante para que a gente possa alimentar os nossos projetos regionais e locais de maneira mais sustentável. Então, além de diversificação de funding, que foi o que aconteceu nos últimos 5 anos, e a gente tem buscado isso até o momento, junto a multilaterais, a gente tem várias operações com a agência francesa, com o BEI, com o CAF, estamos contratando com o Banco Mundial, BID, NDB, enfim, uma série de parceiros, KfW, iniciando conversas, vários parceiros para que a gente possa ter essa sustentabilidade. E também tivemos ano passado, iniciamos um piloto, né, de emissão de ida mercado de capital, mas ainda pequeno, mas a ideia é a gente justamente poder avançar. Eu sei que aí o Sérgio já tem uma grande história para contar, que a gente está olhando para ele com muita inveja, né? Mas aprendendo com ele também. A gente vamos assinar um convênio de parceria aí na próxima semana, né, Sérgio? Mas também para lançamento de títulos
sustentáveis. Isso é algo que está no nosso radar e que é muito importante para nós. Mas entrando nessa Agenda 2030, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre os projetos, o que é que a gente já está fazendo, o que a gente ainda, quais são os nossos desafios aí, né? Obviamente, como banco de público, banco de fomento, nós temos uma missão que é de gerar desenvolvimento econômico, impactar socialmente e, no nosso caso, também apoiar políticas públicas dos estados controladores. Então, a Agenda 2030, ela casa muito bem com a nossa missão, que já é uma missão voltada para as pessoas, para a prosperidade, cada vez mais para o planeta. Então, além dos projetos, dos grandes projetos que o BRD apoia, nós temos, vou dizer assim, vou tentar pontualmente colocar aquilo onde a gente tem alinhado com os ODS. Bom, é muito importante dizer que numa prévia, obviamente, a gente tem o desafio das métricas, Shari. Esse é um grande desafio de medir o impacto dos projetos, medir como a aderência deles aos ODS, mas também o impacto final desses projetos. Mas a gente tem uma prévia de que 83% dos projetos eles estão aderentes de alguma forma aos ODS. Como é que são esses projetos? A gente tem um grande portfólio em agro, como não poderia deixar de ser, o sul do Brasil tem uma grande participação no agro nacional e agroexportador, mas nós temos um programa específico de agricultura de baixo carbono. Na verdade, nós temos um programa chamado Produção e Consumo Sustentável, que é o programa que mais cresceu nos últimos anos e que ano passado representou quase 20% de todos os nossos contratos, do volume contratado. E 80% disso em energias renováveis e eficiência energética, mas também temos em uso renovável da água e agricultura de baixo carbono. Então, isso tem sido algo que tem crescido, especialmente na parte de energia. O Sul também tem uma característica muito importante, muito relevante, que diz respeito à forma associativista de trabalhar, né, de produzir. Então, nós temos cooperativas de crédito, nós temos cooperativas de produção, e o banco financeiro, os maiores clientes do banco, na verdade, são cooperativas. A gente tem cooperativa de vinho, na indústria de vinhos, na produção de grãos, a gente tem na produção de leite, a gente tem na agroindústria. Então, cooperativas que agregam outras cooperativas menores, inclusive. Isso é uma característica muito particular do sul do país. Também temos ações com cooperativas de crédito, e cada vez mais, nesse ano passado e este ano, tem sido muito importante o papel das cooperativas e das nossas associadas para que a gente possa chegar aos micro e pequenas empresas. Bom, micro e pequenas empresas, finanças sustentáveis, produção e consumo sustentável, aderência à ODS e da mercado e sustentabilidade é o nosso grande desafio do futuro. Então, eu encerro aqui, Sebastião, esperando ter contribuído e contado um pouquinho aqui da história do nosso banco, que está buscando muito ativamente essa aderência aos 2030, Agenda 2030. Eu digo, eu corri, né, Sebastião? Thank you very much, Leane. Yes, indeed. Obrigado, Leane. Muito interessante sua contribuição, e também o elefante branco, né, o BNDES, e o desafio que é compartilhado com outros membros da ABDE, que é a diversidade da base de financiamento. Então, muito obrigada por nos contar sobre como vocês estão adaptando aí no lado dos produtos também. E, por último, mas não menos importante, Sérgio Guzmão vai falar conosco. Ele não apenas é presidente do Banco de Desenvolvimento da BGE, de Minas Gerais, e também da ABDE. Sérgio, por favor. Obrigado, Herr Sommer, que também é nosso parceiro, né, no Lab de Inovações, Lab de Inovação Financeira, e todas as outras iniciativas já citadas. Eu queria cumprimentar os colegas de painel, a Shari, o Josué, o Sebastião, a Leani, e me sinto realmente numa sala de aula, porque estou tomando notas aqui de todas das ideias, dos conceitos, de referências que tanto mexem aí com
com a nossa imaginação e com o próprio desenho de estratégias, né, para a nossa atuação. Eu acho que o painel de hoje, ele tem esses aspectos complementares interessantíssimos, né, num lado o diagnóstico, né, inclusive com as lições aprendidas dessas diferentes gerações de agendas internacionais, bem colocadas pela Shari, desde dos objetivos do milênio, né, o conceito de Monterrey, evoluindo para a agenda de Addis Abeba, no financiamento da agenda 2030, as lições que foram aprendidas no intervalo de 15 anos entre eles, e aí a gente começa a entrar numa conversa de estratégia, né, onde o nosso Josué, que foi tantas décadas aí uma peça central do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, o EBRD, até muito recentemente, um banco muito interessante porque nasceu para ser extinto, mas conseguiu se reinventar, né, Josué, passando aí do financiamento da transição dos países da economia do leste europeu para integrá-los na União Europeia, depois expandindo para uma ação de desenvolvimento nos países do Mediterrâneo, e agora já envolvido diretamente nos temas do financiamento do projeto Belt and Road e toda a integração da Europa com a Ásia Central e o extremo Oriente, que é algo fascinante, inclusive com a expansão de membros, a entrada da Índia, enfim, para quem trabalha com financiamento em desenvolvimento, mesmo estando aqui em Minas Gerais, a gente precisa ampliar os nossos horizontes, olhar para as experiências de outras regiões que podem ser longínquas, mas que guardam semelhanças bastante próximas com o que nós fazemos aqui, com a nossa realidade, né? E, por fim, eu acho que o tema que nos toca mais, a mim e a Leani, é o tema da execução, né? A execução e implementação dessas agendas, desse mandato na última milha, né? Nesse sentido, eu estou falando hoje aqui nesse painel como presidente mais do BDMG do que da ABDE, mas acho que o BDMG serve de exemplo aí para outros associados e para outros parceiros na região da América Latina e de outras regiões do mundo, na medida em que atuamos aí no nível subnacional, né? Não só o Brasil, mas a própria Colômbia, o Vietnã, a África, os Estados Unidos, com o Banco de Desenvolvimento da Califórnia, e a própria Alemanha, com seus bancos de desenvolvimento de cada estado, também tem essa atuação bastante relevante no âmbito subnacional, e eu acho que é sempre importante a gente fazer referência com relação à implementação da agenda dos ODS, lembrando que estamos na década de ação, né, na última década, aí nos aproximando do ano 2030, é que um estudo recente da OCDE, ele referencia que 65% das 169 metas dos ODS demandam coordenação com governos locais e regionais para serem implementados, né? Portanto, surge aí a relevância central dos bancos subnacionais de desenvolvimento, não só os subnacionais, mas também os nacionais em países menores, mas que tem esse olhar, essa carteira para as regiões, né, para o território, vamos chamar assim, e que tem enorme relevância. Uma relevância em tempos de pandemia, obviamente na ação anticíclica, mas uma ação anticíclica que pode ser, e no caso do BDMG, no caso certamente do BRD e de vários, foi combinada também com um aprofundamento das carteiras de desenvolvimento sustentável ligadas a diversos ODS, tanto no aspecto social quanto ambiental. Acho que a Shari tocou num tema bem importante que eu queria comentar e que diz respeito com a disciplina, com o monitoramento, com a avaliação e com o reporting do que está sendo feito. Por que isso é importante? Não é só importante para a captação de recursos, né? Como fizemos agora recentemente com a primeira emissão de um título sustentável ODS registrado em Nova York com apoio do BID Invest. Ele é importante porque, além de captar e reportar para os stakeholders, ele permite informar nossas estratégias, a gente fazer uma avaliação e a gente fazer uma atualização dessas estratégias, desses planos de negócios anuais ou de 5 anos, né, como a gente tem aqui no nosso banco, de maneira que a gente possa melhorar a nossa performance
eficácia, a nossa efetividade na entrega na ponta. Portanto, a gente consegue tangibilizar esses grandes acordos que são negociados em Washington, em Nova York, em Genebra, nos grandes centros, e a gente chega em pequenas cidades de 5.000 habitantes, tangibilizando sobre a forma de projetos e projetos que estão sendo monitorados, avaliados e, obviamente, numa próxima experiência de financiamento, melhorados, né, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista, muitas vezes, inclusive, da engenharia, né, e da tecnologia. A gente tem feito muito isso, por exemplo, no financiamento municipal, que o Josué tocou tão bem na fala dele, né? As pessoas moram nas cidades, nós somos bancos que têm uma carteira importante com municípios, né? Então, esse é um tema aí que eu gostaria de fazer bastante referência, e para terminar, nós trabalhamos em rede, nós não estamos sozinhos, né? A Leani acabou de mencionar o acordo que nós estamos assinando bilateralmente entre o BDMG e o BRDE, nós lançamos recentemente, com o apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento, do IDRI, que está aqui, do FMDV, do próprio BRDE, da ALIDE, da BDE, a Aliança de Bancos Subnacionais de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, né? Tivemos mais de 240 participantes de instituições financeiras de desenvolvimento em toda a região da América Latina, e acho que essas trocas de conhecimento, nós somos instituições de conhecimento, mesmo as menores, elas são essenciais para a gente conseguir fazer o efeito cascata de mobilização de recursos, desde os multilaterais, dos regionais, dos nacionais, chegando no subnacional e implementando sob a forma de projetos de maneira eficiente. Eu paro por aqui e agradeço aí pela oportunidade de estar com vocês hoje. Thank you very much, Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Muito bom ter nos lembrado sobre transferir esses objetivos globais para projetos locais específicos. E é possível essa mudança de abordagem ao longo do tempo, não apenas para o banco que você mencionou, mas com objetivos e arcabouços. E muito interessante os painéis, com tantas pessoas que poderiam falar. Está acabando o tempo, ai que surpresa, né? E eu gostaria de pedir algum do nosso painelistas internacionais para usar esse último minuto para arredondarem e fazerem os seus comentários finais. Sebastião, começamos com você. Acho que podemos aprender muito aqui na Europa sobre o que está acontecendo aí no Brasil. É um processo de aprendizado mútuo, como o BDMG e o BNDES, por exemplo, tem nos ensinado bastante. Nós gostaríamos de ter o mesmo tipo de banco e das suas práticas são bastante inovadoras da uma forma que nós gostaríamos de ser também. Então, obrigado pelo convite e espero que em algum momento eu também possa convidá-los. Muito obrigada, Sebastião. Quem sabe em pessoa e não online. Shari, muito obrigado. Eu também estou ouvindo atentamente sobre as inovações e há muito aprendizado sobre aquilo que nós precisamos aprender no global, de todas as experiências do nível local. E mais cedo, antes, eu estava muito interessada sobre os comentários que foram feitos aqui sobre os projetos com as cooperativas, sistema muito bem desenvolvido. Eu gostaria de entender as diferenças do que está funcionando e, do meu lado, gostaria muito de aprender muito sobre isso. O que os países podem aprender uns com os outros, e trabalhamos também de maneira próxima com outros arcabouços de financiamento, e é isso que precisamos fazer, aprender com as experiências, com outros países e compartilhar
entre nós, Thank entre you very todos. much. Last but not least, Muito obrigado. Josué, please, your final remarks. Okay, I will leave the samba for later together with, I finished my passion for judo. Já acabei meu suco de maracujá. E depois, quando colocar um pouquinho de cachaça, eu vou tocar a bateria para vocês. Mas gostaria de falar aqui, fazer os meus comentários finais, ouvir atentamente os painéis, muito interessante. Fazendo uma conexão, eu acho que a função crucial dos bancos subnacionais de desenvolvimento são, principalmente, conectar a realidade ao financiamento global, com experiências, com inovações. Eu sou metade brasileiro e sei que é isso que nós fazemos isso no Brasil. O jeitinho brasileiro é uma forma de sempre achar soluções, então isso pode ser interessante para o mundo também se beneficiar das soluções que vocês encontram. Num outro movimento que eu sei que estão trazendo a realidade local, seria compartilhar, e o Sebastião também mencionou, a noção desses objetivos e fazer tudo o que for possível, como o Sérgio mencionou, para chegarmos a resultados. Então, para concluir, eu acho que foi a Shari que falou que os bancos de desenvolvimento têm um impacto em todos os investidores e, com certeza, isso se aplica também aos bancos subnacionais. E é aí que podemos fazer a diferença. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Josué. Obrigado a todos vocês os que falaram nesse painel. Eu concordo com tudo que foi falado. Foi uma discussão muito rica. Foi um prazer moderar essa discussão e desejo a todos um evento bastante rico.